Louvamos a Deus pela presença de cada um aqui, por cada pessoa que tem se dedicado, que tem se esforçado em estar vindo à casa de Deus. Tem sido um desafio para nós, né? Estarmos juntos, estarmos presentes aqui. É muito bom. E hoje temos alguns irmãos também nos acompanhando, nos visitando. Sejam todos bem-vindos. Com Luiz Henrique, né? Está aí. Cada irmão é muito bem-vindo em nosso meio. Sabe que esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Sinto-se bem, porque, como o Sérgio disse, aqui a presença mais importante para nós é o Senhor Jesus Cristo. E Ele prometeu estar conosco. Ele disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. Então o Senhor está aqui. E você que está também na sua casa, nos acompanhando, sabe que o Senhor também está com você. Sabe que o Senhor também tem a sua bênção sobre a sua vida. E você continue adorando, continue buscando, continue servindo ao Senhor no seu coração. Assim como você tem louvado, assim como você tem já adorado ao Senhor com as suas ofertas, assim como você tem já orado ao Senhor, abra o seu coração agora para você receber a palavra de Deus que o Senhor tem para nós nesta noite. Porque eu creio, sempre que nós lemos a palavra de Deus, sempre que nós explanamos a palavra de Deus, nós cremos que é Deus falando conosco. É Deus trazendo aos nossos corações a sua palavra, a sua direção. Eu, pessoalmente, não sei qual é a sua necessidade. Não sei o que você precisa, mas Deus sabe exatamente o que você precisa ouvir. E Ele tem a palavra certa para você nesta noite. Ele tem a direção certa para você nesta noite. Ele sempre tem a palavra, a direção, Ele sempre tem aquilo que nós precisamos. Muitas vezes nós planejamos alguma coisa. Nós queremos ouvir algo de Deus e pensamos de ouvir de alguma maneira. Mas saiba, tenha o seu coração aberto, tenha os seus ouvidos espirituais abertos. A Bíblia diz que aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Então é importante que você creia que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Não deixe nenhuma dúvida entrar no seu coração. Vocês que estão aqui, ou vocês que estão em casa, não deixe que a dúvida em relação à palavra de Deus, não deixe que a dúvida em relação à Bíblia Sagrada entre em seu coração. Declare sempre, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Ela é a palavra inspirada de Deus e traz para nós a direção. Tudo que nós precisamos, nós encontramos na Bíblia Sagrada. Tudo que nós precisamos, Deus tem a resposta, a direção, tudo registrado na sua palavra. E aquilo que Ele não quis nos revelar, Ele guardou para si. As coisas não reveladas, Deus guardou para si. E as reveladas, Ele nos deu através da sua palavra, através dos seus profetas, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então eu creio que cada história na Bíblia Sagrada, cada relato na Bíblia Sagrada, vai muito além de uma simples história. Cada personagem mencionado vai muito além do personagem em si. A história, o personagem, cada um deles tem uma lição para nós. Então é importante que você aprenda as lições que Deus tem para nós. Não seja simplesmente um leitor da Bíblia Sagrada, mas seja aquele que está com o coração aberto para aprender. Através das histórias, através dos escritos, através das doutrinas, através das profecias, Deus sempre tem algo para nos ensinar. E eu escolhi uma passagem muito conhecida para nós lermos nessa noite, que está em 2 Crônicas, no capítulo 1, versículos 7 ao 13, 2 Crônicas, capítulo 1, 7 ao 13, que diz o seguinte, é uma passagem conhecida, vocês vão talvez identificar mais o versículo 7, porque ele é mais conhecido, mas diz o seguinte, eu vou ler a passagem inteira para nós podermos estarmos integrados no assunto, para entendermos o que Deus tem colocado no meu coração. Porque muitas vezes Deus coloca uma mensagem no nosso coração e a mensagem é uma pergunta. A mensagem é uma frase. Por isso que é importante você estar ligado o tempo todo da mensagem, para que você possa pegar aquele ponto da mensagem. As histórias que contamos, os casos, ou como diz na minha terra, os causos, né, são para que possamos entender o contexto. Mas muitas vezes é uma pergunta ou uma palavra às vezes. E aqui tem uma frase muito interessante. Vamos ler o texto todo. 2 Crônicas 2, 1 a 7. Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza sobre o seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e tornou-o muito poderoso. Salomão reuniu todo Israel
Versículo 2. Os líderes de 1000 e de 100, os juízes, todos os líderes de Israel, os chefes de famílias, e com toda a assembleia ao lugar sagrado, no alto de Gibeon, pois ali estava a tenda do encontro que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. A tenda do encontro significa o tabernáculo que Moisés havia construído no deserto. Amém? 4. Davi tinha transportado a arca de Deus de Kiriat Jearim para a tenda que ele tinha armado para ela em Jerusalém. Quem está acompanhando a série de mensagens da pastora às quartas-feiras, ela tem contado a história de Davi, ela já mencionou este fato aqui muito bem explanado, ensinado, porque ela gosta de contar a história, e ela contou essa história com muita clareza, como Davi fez, como ele transportou. Então, versículo 4 diz, Davi tinha transportado a arca de Deus de Kiriat Jearim para a tenda que ele havia armado para ela em Jerusalém. O altar de bronze que Bezaleel, filho de Uri e neto de Ur, fizera, estava em Gibeon, em frente do tabernáculo do Senhor. E ali Salomão e a assembleia consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos. Repita comigo, 1000 holocaustos. É pouco, muito, mais ou menos? Um número exagerado, né? 1000 holocaustos. Mas foi o que ele fez. Ele ofereceu 1000 holocaustos sobre o altar de bronze, na tenda do encontro. E naquela noite, no versículo 7, naquela noite, Deus apareceu a Salomão. Coisa linda. Deus apareceu a Salomão. Ele disse, peça-me o que quiser, e eu lhe darei. Fantástico isso, né? Peça-me o que quiser, e eu te darei. Versículo 8, Salomão respondeu, tu foste muito bondoso para com meu pai, Davi, e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor, Deus, que se confirme a sua palavra a meu pai Davi, que tu disse a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar essa nação, pois quem pode governar esse teu povo tão grande? Deus disse a Salomão, já que o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte de seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve, nem depois de você terá. Então Salomão voltou de Gibeon, de diante da tenda do encontro, para Jerusalém, e reinou sobre Israel. Esse texto é um texto riquíssimo em história. É um texto riquíssimo em fatos interessantes aqui, que para o povo de Israel, como história, é muito, muito importante. Pois ele menciona o rei Davi, que foi o pai de Salomão, um grande rei de Israel. Salomão, que substituiu Davi em seguida, que se formos falar sobre ele, sobre a sua história, o seu reinado, as suas conquistas e tudo que ele fez, seu exemplo de sabedoria e tudo mais, gastaríamos uma série de mensagens falando somente sobre Salomão. Mas eu quero me prender a essa questão do holocausto que ele mencionou, de 1000 holocaustos ao Senhor, e o local aonde ele foi prestar este holocausto e a seu pedido. Observe que ele foi a um determinado lugar chamado Gibeon, em frente do tabernáculo. E em frente desse tabernáculo, no versículo 4, no versículo 3, tinha lá como se diz? Um altar de bronze, que Bezaleel, filho de Uri, neto de Ur, fizera. Quando eu falo Bezaleel, o que vem na mente de vocês? O que vocês se lembram? Bezaleel nos faz lembrar daquele artífice, daquele homem que era capacitado pelo Espírito Santo de Deus para fazer todos os objetos do tabernáculo no tempo de Moisés.
Ou seja, esse altar de bronze, ao qual Salomão se direcionou para oferecer 1000 sacrifícios sobre ele, ele tinha nada mais, nada menos 500 anos. Olha que fantástico. Eu gosto de arqueologia. Nas minhas aulas da faculdade, as aulas que eu mais gostava, eu estudava arqueologia. Porque acho tão fantástico, só que se prendiam somente a arqueologia de coisas, não tinha arqueologia bíblica, porque é uma faculdade que não é teológica. Então, eu só se prendia a arqueologia comum. Mas quando eu leio algo sobre arqueologia bíblica, hoje, nos dias de hoje, e eu vejo as descobertas que eles vão fazendo com respeito a artefatos, com respeito a coisas existentes no tempo de Jesus, 2000 anos atrás, 1500 anos atrás, 3000, eu fico assim, que maravilhado em ver a arqueologia comprovando os registros bíblicos. E nessa passagem, eu vejo um objeto, um altar de bronze, que Bezaleel havia construído no tempo de Moisés. Ou seja, entre Salomão e a história de Moisés, já se passavam 500 anos de história. É pouco tempo? É muito tempo de história. Mas eles mantinham. A arca que Davi transporta para Jerusalém, não sabemos se é a mesma arca ou se é a outra, ninguém tem certeza exatamente que é ela, mas esse altar, ele é mencionado como o altar que Bezaleel havia construído. Olha a preocupação que eles tinham em manter as coisas de Deus, o zelo que eles tinham em guardar aquilo que representava algo importante para eles. Porque eles tinham que guardar esse altar? Porque o Senhor havia dado uma ordem para eles o seguinte: todo e quaisquer sacrifícios que vocês forem sacrificar para mim, todo sacrifício somente poderá ser feito neste altar diante da tenda da congregação, ou diante do tabernáculo. Não pode se oferecer sacrifício em outro lugar. Mais tarde, quando Salomão construiu o templo, ele construiu um outro altar como esse em frente do templo, em frente ao templo. Então, aquela exigência passou a ser em frente do templo. Todo o sacrifício deveria ser feito naquele altar em frente do templo. Nas células, na sexta-feira, surgiu a pergunta: por que é que o judeu hoje não faz mais sacrifícios? Porque eles não têm o templo e eles não têm mais esse altar. Esse altar foi destruído, o templo foi destruído, e a ordem para eles é oferecer sacrifício aonde? No altar, diante do templo. Eles não podem oferecer sacrifício em lugar nenhum. Você nunca vai ver um judeu, aqui nos Estados Unidos, na Argentina, no Brasil, ou Israel, oferecendo um sacrifício de matar um animal. Nunca você vai ver um judeu ortodoxo, que segue a lei, fazendo isso, porque é abominação para eles. É uma aberração fazer isso. É uma desobediência aos mandatos bíblicos. Por isso que Salomão sai de Jerusalém e vai a Gibeon. E lá ele oferece o sacrifício, porque ele está em obediência à palavra e à direção que Deus havia dado para ele. Então, no começo da minha pregação, eu quero dizer para vocês, para alcançar essa proposta com Deus, ou essa pergunta de Deus, é necessário que nós tenhamos uma vida em obediência àquilo que Deus nos ensina. Sem obediência, nós não vamos alcançar o favor de Deus. A quantidade de sacrifício realmente é uma quantidade exagerada, 1000 sacrifícios. Mas era a maneira como Salomão queria expressar a sua alegria, o seu prazer em estar servindo ao Senhor. Então ele faz algo exagerado mesmo, para expressar a sua gratidão. Agora, o local onde ele faz, determina o quê? Um coração, uma mente obediente àquilo que a palavra direcionava, e ele estava pronto para seguir o que a palavra o direcionava. Estão me acompanhando? Ele não podia oferecer esse sacrifício em outro lugar. Aí o Senhor aparece para ele, em recompensa a sua obediência, em recompensa a sua maneira de ser, a sua maneira de agir, a sua maneira de estar diante do Senhor. Naquela mesma noite, o Senhor aparece para ele e diz: Salomão, peça-me o que quiser e eu lhe darei. Peça-me o que quiser e eu lhe darei. Eu acredito, penso que seria uma pergunta muito interessante, não é? O que vocês acham? Imagina você, Deus chegar para você, Deus chegar para nós e dizer para nós numa noite que você está cansado do seu trabalho do dia a dia, você está esgotado de tanto andar naquele dia, e o Senhor aparece para você naquela noite. O
que você quer? Peça-me que eu vou te dar. Qual seria a sua resposta? O que você responderia ao Senhor neste momento? Será que nós estamos prontos para responder ao Senhor aquilo que Ele quer ouvir de nós? Eu não vou perguntar aqui a cada um de vocês, que eu tenho certeza que nós teríamos um número de pessoas que está aqui, seria um número de respostas diferentes. Por quê? Porque eu acredito que cada um vai responder de acordo com a sua necessidade. Cada um responderia segundo a sua própria necessidade. O que você está precisando? Se você tivesse com uma doença, por exemplo, uma doença fatal, que estivesse nos seus dias finais de vida e você tem desejo de viver muitos dias, o Senhor aparece para você e te oferece algo como este, você viria pedir o que para Ele? Provavelmente cura. Nós vivemos no mundo de muitas opções, não vivemos? Nós temos muitas opções. E quanto mais opções nós temos, mais difícil fica a escolha. Você chega num restaurante, aí traz um menu para você com 38 propostas de um jantar. Você fica louco. Se o almoço tivesse duas, arroz, feijão ou macarrão com ovo, acabou. Fantástico. Fantástico, dois, não tem divisão. Eu peço um, você pede o outro, a gente share aqui. Né? Para poder facilitar. Seria fácil, não, mas tem 38 lá para você escolher. Então, quanto mais opções nós temos na vida, mais difícil ficam as escolhas. Então, essa pergunta de Jesus hoje, nos dias de hoje, seria uma coisa meio complicada para nós. Sem dizer que cada um de nós responderia segundo a nossa condição. Acredito nisso piamente. Sua condição financeira provavelmente iria influenciar. Influenciaria ou não? Eu acho que a condição financeira influenciaria muito. Sua condição em que você está envolvido no momento, caso, no caso, é esse, não é esse, né, eu vendo essa bicicleta, não vendo essa bicicleta, compro essa bicicleta, não compro essa bicicleta, você fica na dúvida. Então, queridos, cada resposta vai depender debaixo da influência que você estiver. Mas Salomão, ele não deixa se influenciar por nada. E ele, porque o pedido dele de dar-me sabedoria e conhecimento, não foi o único pedido nessa oração. Se você observar bem, no diálogo dele com Jesus, com Deus, ele pede mais coisas. Antes da sabedoria, ele vai conversar com o Senhor, e ele pede ao Senhor o seguinte, Senhor, ele fala o seguinte, Senhor, tu foste muito bom, no versículo 8, tu foste muito bom para com meu pai, e me fizeste rei em seu lugar. Ou seja, ele começa agradecendo ao Senhor, louvando ao Senhor. O bom da conversa dele com o Senhor é essa, ele não chega pedindo. Nós cristãos nos dias de hoje, quando vamos orar, normalmente, quando vamos orar, já oramos pedindo. Ajoelhamos já, porque são tantas necessidades, são tantas carências, que não tem tempo para nada mais, só para pedir. Salomão não, ele está tranquilo, ele fala, Senhor, tu já tem sido bom demais, Senhor. Muito obrigado por tudo. Tu tem sido bondoso para com meu pai, tem sido bondoso para comigo, tem me feito rei no lugar dele. A sua bondade tem nos alcançado de uma maneira tão tremenda, tão maravilhosa. O meu coração está agradecido a ti por tudo que tu tem feito por nós. Aí vem o pedido dele. O primeiro pedido dele está aqui no versículo 9. Senhor, agora, pedi uma coisa para ti. Confirme a tua promessa ao meu pai, Davi, aquela promessa que tu fizeste para ele, de manter o reinado dele para sempre, de manter o reinado dele de geração em geração, no versículo 9, tá igual na versão de vocês? A minha versão é NVI. Senhor, essa promessa sua, confirma essa promessa, Senhor. Não é um pedido fantástico? Confirma, Senhor, a tua promessa, a tua palavra sobre nossa vida, sobre minha família, sobre os meus filhos, sobre os filhos dos meus filhos, sobre toda a minha geração. Tu prometeste, Senhor, uma geração de reis eternamente nessa família. Então ele pede, Senhor, confirme a tua promessa. Coisa linda esse pedido de Davi. E ele vai agradando ao Senhor com isso. Ele vai agradando ao Senhor com essa conversa. Aí ele lança o pedido dele. O segundo pedido dele. Já que já estamos conversando sobre essa oferta aí, tem mais uma chance? Tem mais uma chance aí, Senhor? Posso pedir mais uma coisa? Ele nem pergunta assim, não. Ele já entra no contexto e ele já fala, Senhor, dai-me sabedoria e conhecimento. Que pedido fantástico.
Ele não pede riqueza, não pede dinheiro, ele não pede status, ele não pede vida longa para ele, nem destruição dos inimigos, ele não pede mal de ninguém, nem bem para ele, bens materiais. Ele pede sabedoria e conhecimento. Aí Deus responde para ele, rapaz, você me impressionou, hein? Será que nós iríamos impressionar Deus com a nossa resposta hoje? Pensa um pouquinho. Você que está em casa, vocês que estão aqui. Deus chega para você hoje e te pergunta, pode me pedir o que você quiser. O que você quiser, que eu vou te dar. Qual seria a impressão que Deus teria de nossa resposta? Qual seria a impressão que Deus teria de sua resposta? A impressão que Deus teve de Salomão foi fantástica. Deus viu que Salomão não tinha um coração ambicioso, ele não tinha um coração vingativo, ele não queria se vingar de inimigo nenhum, e ele não tinha um coração egoísta. Ele não pede um bem para ele, um bem material para ele, ele não pede riqueza para ele. Até a própria sabedoria e o conhecimento que ele pede, não é para ele, não é para engrandecimento dele, não é para ele ser reconhecido como tal, como ele foi reconhecido no final da história dele. Como houve ninguém mais sábio do que ele em toda a face da história. Para que ele pede sabedoria e conhecimento? No versículo 10, ele pede sabedoria e conhecimento para quê? Para que eu possa liderar ou governar esta nação. Era tudo o que ele queria. Ele queria governar a nação. Preste bem atenção que eu vou falar com vocês agora, que é muito importante. Ele queria, o desejo do coração dele, com esta resposta, era governar aquela nação, não com a sabedoria humana que ele tinha, ou que ele possuía já. Ele queria governar aquela nação com uma sabedoria divina. Pois a Bíblia nos fala sobre 3 tipos de sabedoria. Não vamos entrar em detalhes agora sobre esses 3 tipos de sabedoria, mas ela fala sobre a sabedoria humana, a sabedoria divina de Deus e a sabedoria diabólica. São 3 tipos de sabedoria que a Bíblia menciona claramente. Não vamos entrar em detalhe agora. Mas ela menciona esses 3 tipos de sabedoria. Eu acredito que tem invenções, por exemplo, algumas invenções que são parte da sabedoria humana. Coisas fantásticas. Às vezes, hoje nós temos GPS. Glória a Deus pelo GPS, não é verdade? Porque você aperta aquele botãozinho e me leva para o hospital, ele vai certinho. Dá umas voltinhas às vezes em algum lugar a mais, mas 95% das vezes o trem dá certinho, né? Vocês já andaram sem GPS aqui nos Estados Unidos? Há 20 anos atrás? Ô, Sérgio Miro, que luta que era! Passei no pedágio umas 10 vezes. Eu não tinha GPS, só tinha aquele mapa grandão, e o mapa tinha que abrir ele, aí normalmente você abria o mapa de cabeça para baixo. Nunca aconteceu com vocês? Só comigo? Gente, por favor, né? Acontece com todo mundo, naquela época usava o mapa. A geração mais nova, graças a Deus, nunca abriu um mapa na vida. Vocês não sabem o que é abrir um mapa de cabeça para baixo. E voltar e andar na direção oposta. por horas, andar na direção oposta. Fazíamos isto. E gente, eu já passei nesse pedágio. Quantas vezes? Umas 10. Não é possível. E homem, quando se perde, não para perguntar não, né? Ou todo mundo é assim, é só eu que sou assim. Tem invenções que eu acredito que são sabedoria humana. O homem pensou aquilo, criou aquilo para nosso bem-estar. É algo fantástico. Agora, tem coisas que eu penso que são sabedoria divina. O homem não tinha condição de criar aquilo. Quando eu penso no fax, em 1980, gente, aquilo é coisa de doido. Você bota o papel aqui, o papel sai lá do outro lado. Com a figura que você faz aqui, eu ficava pensando, olhando para aquilo, falei, como é que esse papel passou por esse fio? Na minha terra ele fala comer. Comer, gente, que esse papel passou. Criança era terrível, a criança não entendia aquelas coisas. Eu ficava, gente, isso é criação de Deus, não é possível, Deus que inventou esse negócio. E eu pensava assim, literalmente. Como tem criações que são diabólicas. Tem criações que são para destruição. Tem criações que são feitas no quinto do inferno. Que vem à tona para causar destruição de famílias, de pessoas, de jovens. Mistura de drogas, mistura de químicas que geram drogas que são fatais para os jovens. Quantos jovens vemos morrendo de uso de drogas inventadas pelo homem?
por esses químicos, por esses físicos malucos aí que misturam essas químicas e matam os jovens. Coisas diabólicas. Então o que Salomão pede ao Senhor aqui? Senhor, eu não quero governar esse povo na minha sabedoria. Não quero, Senhor. Então dai-me a tua sabedoria para que eu possa governar este povo. Nós precisamos, como igreja, como cristãos, nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos familiares, na nossa criação de filho, no nosso negociar, o nosso testemunho, o nosso exemplo está ficando para os de fora. Peço, Senhor, dai-me sabedoria, Senhor, para eu saber o que falar, como falar. Dai-me sabedoria, ó Deus. Por exemplo, nós como cristãos precisamos de sabedoria do Senhor no trânsito? Como precisamos. Senhor, dai-me sabedoria para andar nesse trânsito, dai-me sabedoria para lidar com situações adversas, dai-me sabedoria para saber como responder, como agir em todas as situações. Então Salomão pede ao Senhor, e isso agradou muito ao Senhor. Então eu vou voltar àquela pergunta lá. Será que nós, não precisa responder ao vivo não, mas será que nós iríamos, ou seja, qual é a impressão que nós iríamos causar em Deus com a nossa resposta para a pergunta, pede-me o que tu quiser. Pede-me o que quiser, peça-me o que quiser, e eu lhe darei. Qual a resposta que você daria e qual a impressão que você causaria em Deus? Porque Salomão causou uma impressão em Deus fantástica. Deus disse a Salomão, já que esse é o teu desejo, de seu coração, não desejo de palavras, não desejo de boca, porque tem gente que fala, né, outras coisas, mas o coração está longe do que está falando. Não, é o desejo do seu coração. Você não pediu riqueza, não pediu bens, não pediu honra, não pediu morte dos inimigos, nem vida longa, mas sabedoria para governar o meu povo. Então eu vou te dar tudo isso. Porque você me agradou muito com essa tua resposta. Olha a impressão que ele causou em Deus, com uma simples resposta que ele dá para o Senhor, para que eu possa liderar o seu povo. E quando você vai lendo os livros, por exemplo, o livro de Provérbios, que é o livro que Salomão mais menciona os fatos sobre a sabedoria, você vai entender a relação dele com a sabedoria. A relação de Salomão com a sabedoria fica muito clara no livro de Provérbios. Olha o que fala em Provérbios, no capítulo 3, verso 3 a 18. Provérbios 3, 3 a 18. Olha que interessante o que ele fala da sabedoria. Vê se ele gostou do pedido que fez e veja se ele gostou do resultado. Provérbios 3:13. 3:13. Ele diz o seguinte: como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata, presta atenção, e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis. Nada o que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa, e na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Precisamos de alguma coisa a mais, além do que essa sabedoria mencionada aqui? Ela te traz riqueza, ela é melhor do que prata, do que ouro, te dá vida longa. Leia em casa com calma. Provérbios 3, 13 a 18. E veja quantas vantagens você tem em adquirir sabedoria. Agora, presta atenção o outro conselho de Salomão. Se Deus não aparecer para você num sonho, como provavelmente não tenha aparecido, vocês estão me olhando assim, talvez não tenha aparecido ainda. Pastor, Deus não me fez essa proposta, não dá não. Está vendo a minha vida? Se Deus não apareceu para você ainda, Salomão tem um conselho para você então. Provérbios capítulo 4. 4 versículos somente. Provérbios capítulo 4, versículo 5 até o 8. Olha o que ele fala aqui. Ele fala o seguinte para você. Se Deus não apareceu para você ainda, em Provérbios capítulo 4, versículo 8, você tem que fazer isso aqui. Simples, simples. Show? Provérbios 4,
5-8, diz assim: procure obter sabedoria e entendimento. Se alguém fala aqui? Para ele, vamos dizer assim, caiu do céu. Né? Deus falou para ele, ele pediu, bum. Maravilha, né? Já que não caiu do céu, não teve uma revelação, não teve um sonho, pastor, não tive sonho não. Não fique parado. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Que palavras são essas? A Bíblia Sagrada. Não abandone a sabedoria. E o que vai acontecer? E ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Pastor, tem que estudar para isso? Tem. Estudar, tem que ler, tem que meditar, tem que conversar, tem que perguntar, tem que se interessar, tem que demonstrar que você quer aprender. Tudo você tem que fazer. Então ele fala, o conselho da sabedoria é o seguinte: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir conhecimento. Dedique-se, autoestima à sabedoria, e ela o honrará. Abrace-a, e ela o honrará. Só coisas boas, queridos. Só coisas boas. Quando você se dedica a algo tão especial. Em relação à Bíblia, para encerrar, a última passagem para vocês. Vocês lerem em casa com carinho. Provérbios capítulo 4, verso 20 em diante, diz o seguinte. Olha só como é que fala. Provérbios 4, verso 20. Meu filho, escute o que lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Estão me acompanhando? Nunca as percas de vista. Guarde-as no fundo do teu coração. Sabe por quê? Pois essas palavras são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Essas palavras são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. A palavra de Deus, ela é vida para nós. Ela é saúde para nós. É o nosso alimento que nós precisamos diariamente. Acima de tudo, olha que conselho fantástico, guarde os seus pensamentos, ou guarde o seu coração, pois dele depende toda a saída da sua vida, ou toda a sua vida. Afaste de sua boca as palavras perversas, fique longe dos lábios a maldade, olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Vale a pena ler a Bíblia? Quanto mais você ler a Bíblia, quanto mais você aprender de Deus, quanto mais conhecimento você adquirir da palavra de Deus, mais vida você vai encontrar para você, mais vida você vai ter. Com isso, você vai ter mais saúde, você vai ter mais força, mais ânimo, e o seu coração vai estar guardado no Senhor. Então ele diz, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Guarde os seus pensamentos, guarde aquilo que você pensa. Não dê lugar na sua vida, no seu coração, a pensamentos que desagradam ao Espírito Santo de Deus, porque ele sabe de todas as coisas. Então com isso eu quero dizer para vocês o seguinte, vale a pena buscarmos Deus a sabedoria. Então preste atenção para encerrar. Se Deus não aparecer para você, numa revelação, num sonho ou numa visão, e te perguntar, ou te fazer essa proposta, peça-me o que você quiser, que eu lhe darei. Uma coisa você já sabe, siga o conselho da sabedoria, que diz o seguinte, o conselho da sabedoria é o seguinte, procure obter sabedoria. Salomão foi abençoado demais, teve uma revelação, e a sabedoria, vamos dizer, caiu do céu para ele. Mas sobre nós, se isso não acontecer, nós temos o plano B. Siga, procure obter sabedoria. Sabedoria de Deus, sabedoria do Pai. Deixa eu orar com vocês. Não vou orar por vocês, eu vou orar com vocês, porque eu quero me incluir nessa oração também. Quero pedir ao Senhor que Ele nos dê essa vontade, este ânimo, esse desejo de conhecê-lo mais e mais. Porque a Bíblia fala que o justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até chegar à luz perfeita.
que essa luz possa brilhar na sua vida, possa brilhar em minha vida, que a luz do Senhor, que a sabedoria do Senhor possa ser vista através de nós. Pai, te louvamos, te agradecemos pelo teu amor e pelo teu cuidado para com nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra. Ajuda-nos, Espírito Santo, a obtermos cada vez mais essa sabedoria. Queremos que tu é a fonte dessa sabedoria que nós precisamos. Então testifique com o nosso coração, ó Espírito Santo, essa sabedoria. E nos dê esse desejo de cada dia mais te conhecer, cada dia mais conhecer a tua palavra, para que possamos agradar a ti em tudo, ó Pai, e vivermos uma vida em obediência a ti, Senhor, para alcançarmos de ti as tuas bênçãos prometidas na tua palavra. Como seguir o exemplo de Salomão, que foi obediente e em seguida teve a bênção sobre a vida dele. Que nós possamos também ser obedientes, ó Pai, e assim alcançarmos de ti, Pai, uma palavra como esta, e sermos abençoados, ó Pai, porque iremos agradar a ti, ó Pai, em todas as coisas. Conforme a tua palavra nos diz, agrada-te o Senhor teu Deus, e ele concederá o desejo do teu coração. Nós te louvamos e eu abençoo a tua igreja, abençoo os teus filhos que estão nos assistindo, Pai, online, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Antes de encerrarmos, queremos, sempre como falamos, pedimos aos irmãos que estão nos vendo online para compartilhar esse vídeo. Não deixe de nos olhar, nos assistir no YouTube também, subscrever lá no YouTube, é importante para nós, acompanhar as mensagens que lá são postadas também. E compartilhe esse vídeo, seja um evangelista através do Facebook, para que outras pessoas, seus amigos, possam também ser alcançados com essa palavra e assim serem abençoados. E você que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, faça isso hoje mesmo. Declare que o Senhor é o seu Salvador. Confesse com a sua boca que Ele é o seu Senhor, o seu Salvador, e você será salvo. Ore a Ele. Procure servir ao Senhor de todo o seu coração. Eu li uma frase essa semana que achei interessante, quero passar para vocês. Procure uma igreja que seja mais próximo da Bíblia, mesmo que essa igreja seja longe da sua casa. Amém? Que o Senhor nos abençoe. E como é costume nosso, nós temos sempre o costume de terminarmos com a bênção apostólica. Então eu queria pedir aos irmãos que ficassem de pé nesse momento, para recebermos de Deus a bênção apostólica que vem do Senhor, dizendo que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas em nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Tenha uma boa semana, em nome de Jesus.